O que é família? É alguém que simplesmente tem o mesmo sangue que você? É alguém que convive bastante com você em um certo espaço? Essa palavra tão profunda e tão antiga, família, tem um significado bastante próprio para cada pessoa. E Ace e Luffy, através de One Piece, mostram o que é para eles uma família de verdade. Marineford, apesar de ser uma guerra, de maneira contraditória também tem o amor como parte importante da sua estrutura. Desde a parte do Barba Branca dizendo que não estava interessado em tesouros, mas que desde criança queria uma família, até o passado de Luffy e Ace se tornando irmãos. Ironicamente, a Guerra dos Maiorais é recheada de amor. O motivo pelo qual a maioria dos personagens age ali e se emociona naquele contexto é por conta do amor que sentem uns pelos outros. E nesse vídeo eu quero te trazer junto comigo pra gente olhar mais de perto a relação do Luffy e do Ace durante a infância deles e entender profundamente o que eles nos mostram sobre família. Eu fiquei extremamente reflexivo com o passado desses dois. Isso porque um tempo antes de assistir esses episódios eu tava pensando sobre o que é família, até por causa do arco, né, da história do Barba Branca, como eu falei. E eu comecei a reparar no que a maioria das pessoas pensava sobre isso. Primeiro, claro, você fala de família, você pensa na questão de ter o mesmo sangue, o mesmo DNA. E aí, quando acontece isso, você é família com essas pessoas. Mas eu acho que nesse caso é mais uma nomenclatura burocrática, uma simples denominação para quem tem o mesmo sangue que você, é família. E não algo mais profundo, como a gente vê na relação do Ace e do Luffy. Prova disso é que temos vários pais e mães que não ligam muito para os seus filhos, ou mesmo, pior, os abandonam. Assim como muitos filhos têm mais confiança e acreditam mais em outras pessoas, como seus amigos, do que naqueles que são a família que tem o seu mesmo sangue. Para mim, a história do Luffy e do Ace já começa sensacional desse ponto. O Oda conta ela de um jeito pra gente acreditar que o Luffy e o Ace têm sim o mesmo sangue, e ele mantém isso durante um bom tempo. E quando é revelado que na verdade os dois não são irmãos de sangue, vemos todos surpresos com essa informação, já que, claro, sabiam que Luffy faria de tudo por Ace, mas acreditavam que uma parte desse esforço do Luffy pelo Ace era exatamente por serem irmãos de sangue, esse sentido de família. E isso deixa a relação deles ainda mais forte, principalmente pro espectador que acredita bastante nesse conceito de família simplesmente baseado no sangue. Esse tipo de pessoa vai olhar e falar: meu Deus, peraí, então ele tá fazendo tudo isso pelo Ace e eles não são irmãos de sangue, mas eles são família, caramba, sabe? Assim, a pessoa dá uma emocionada nela, pega num ponto dela que é muito interessante, que é esse objetivo de contar uma história, né? Você fazer a pessoa refletir, se emocionar, pensar sobre seus valores e conceitos. E aí, eu, falando sobre mim, já sou uma pessoa que não acredito nisso. Eu não acho que o amor e o afeto que sentimos por alguém é algo inato. Eu acho que é uma construção. Eu posso estar sendo um pouco cético, mas é o que eu acredito. E passei a acreditar mais ainda quando vi a relação do Luffy e do Ace. No começo, a gente vê na infância deles que era o tipo de relação mais complicada da gente enxergar que teria futuro. O Ace não tava nem aí pro Luffy e continuou assim por muito tempo. Mas o Luffy insistiu e insistiu, se tornou mais forte por conta do Ace ao atravessar todos os dias a floresta para seguir ele e mostrou seus valores quando levou uma surra, mas não contou pros piratas sobre a localização do tesouro do Ace e do Sabo. Essa parte inicial dos dois mostra outro conceito de família, que é que famílias são as pessoas que convivemos mais. E eu também não acredito nisso. Quantas pessoas trabalham em um certo lugar, por exemplo, vendo todo mundo, as mesmas pessoas todos os dias, e se fossem perguntadas simplesmente o que seus colegas gostam de fazer, elas não saberiam responder? Quantas pessoas sentam todas as manhãs na mesa de café com outras, mas sentem que não conhecem nem 1% daquele que tá do outro lado? Se o Luffy e o Ace simplesmente tivessem convivido naquela casa na montanha e ficado por isso mesmo, nunca teriam se tornado irmãos. Nesse ponto em diante, por conta disso tudo, Oda começa a usar de maneira emocionante a história do Ace e do Luffy para passar uma visão muito interessante sobre o amor. O que acontece é que o amor é um sentimento muito bom de se sentir mesmo, de espalhar pelo mundo também. E exatamente por isso, as propagandas se utilizam desse sentimento sempre, né, em seus comerciais e campanhas para vender o máximo de produtos possíveis. E aí, por conta disso, a mensagem, o significado do verdadeiro amor, né, dentro da sociedade, na minha visão, acabou ficando um pouco simplificado, raso. Só que o amor é muito mais complexo se a gente parar pra pensar. E aí, por essa simplificação, acabamos muitas vezes por pensar que, o amor é simples, então é fácil. É só prazer e tudo de bom, o que tá muito longe da verdade. Assim como uma pessoa que estuda pra subir na sua carreira, ela tem que se esforçar muito, né? O amor também dá muito trabalho. Como eu falei antes, não acho que é algo inato.
mesmo é algo que tem que ser construído, cultivado, trabalhado. Assim como alguém que quando quer um emprego vai atrás entregando currículos, esse amor, essa conexão entre as pessoas que gostamos não vem do nada. A gente tem que ir atrás, nos esforçar para isso. Assim como a pessoa atrás de um emprego, ela vai pro mundo, né, pra rua, entregar currículo, atrás, tudo mais, conhecer pessoas, explorar, a gente também tem que fazer isso para achar o amor, para encontrar. Ele não vai vir do nada, a gente tem que enxergar ele ali. Olha quanto tempo o Luffy ficou indo atrás do Ace para conseguir ter um irmão. Não é à toa que os momentos mais difíceis entre relações são os que mais as fortalecem. E isso, para explicar melhor, eu tô falando sobre relações saudáveis, porque mesmo as relações mais saudáveis tem os conflitos ali, né? Tem as brigas que fazem parte e as pessoas passam por isso. Agora, relações abusivas, como tem de namorado e namorada, muitas vezes relações abusivas entre pais e filhos, aí nesse caso é melhor mesmo que a pessoa saia dessa relação, porque aquela dificuldade não vai fortalecer a relação, só vai deixar a pessoa que tá sendo ali, né, oprimida pior, muito pior, com a saúde mental muito horrível. Então eu tô falando desse caso onde você tem momentos difíceis em relações que são saudáveis, que funcionam, e que aí por conta disso exatamente as pessoas conseguem navegar por esses momentos difíceis, e aí tem momentos bons e momentos difíceis, e a relação vai ficando melhor com um momento difícil que foi superado, enfim, você entendeu. E aí a cena mais emocionante do Luffy e do Ace pra mim é quando o Ace pergunta pro Luffy por que ele ficava seguindo o Ace, sendo que o Ace não ligava pra ele, e o Luffy diz que se sentia sozinho, mesmo ficando na casa da montanha com as outras pessoas, mas que quando o Ace estava perto, a solidão doía bem menos. Isso porque parte do que eu acredito ser família são aquelas pessoas que a gente sabe que qualquer lugar vai se tornar legal por conta da pessoa ou das pessoas que estarão conosco. Isso é realmente impressionante. Quantas vezes eu mesmo já não fui pra lugares extremamente chatos, meu Deus do céu, mas que meu irmão foi comigo e aí a gente ficou rachando o bico e se divertindo. E essa cena mostra também que amor é sobre vulnerabilidade, família é sobre vulnerabilidade, algo que, como eu falei, faz parte do amor não ser uma coisa fácil. Luffy mostrou seus verdadeiros sentimentos pro Ace sobre sua solidão, ele falou sobre isso. E sim, o Luffy falou sem pestanejar quando o Ace perguntou, mas ele só falou isso exatamente porque houve a pergunta. Antes daquele momento, o Luffy não tinha falado pro Ace como se sentia em relação a ele. E então, com a construção de tudo isso, outra cena emocionante é aquela em que Luffy, Ace e Sabo bebem o sake para se tornarem verdadeiros irmãos, concretizarem esses laços. E por que exatamente eu acho essa cena incrível? Porque assim como nesse vídeo a gente tá falando sobre o significado de família, eu tô falando sobre o meu significado, e aí você tá pensando sobre o seu significado a partir disso. Essas três crianças nessa cena criam o seu próprio conceito de família, mostram ao mundo esse conceito. Família pra eles é aquilo que vemos que eles têm entre eles ali, que eles construíram, que eles cultivaram. Não é à toa que nem o Luffy nem o Ace têm seus pais perto deles ali. O Oda fez isso pra mostrar algo que eu já falei mais profundamente no vídeo do Barba Branca que eu fiz, que família de verdade, no sentido que eu tô falando aqui, no final de tudo, é a gente que escolhe, as pessoas que a gente quer perto da gente, assim como o Luffy faz durante todo o anime com o seu bando. Por conta de, como eu falei, propagandas e outras coisas, conceitos como família e amor, que estão extremamente interligados, acabam sendo simplificados e não aprofundados muitas vezes. E com a história do Luffy e do Ace, principalmente a do passado deles, a gente consegue resgatar a verdadeira profundidade e importância de se pensar e refletir sobre esses temas, que principalmente não tem uma resposta certa, para cada um é uma coisa. E por isso que eu acho tão sensacional, inclusive, essa pluralidade de ideias. A história do Luffy e do Ace é cheia de camadas, aprofundamentos e sentimentos que nos mostram que o amor e a família muitas vezes não são coisas fáceis, mas que valem a pena. Através desses dois personagens, Oda fala sobre família de um jeito incrível, instigante e que me emocionou muito por ser um tipo de família com a qual eu me identifico muito. E você, se identifica também ou não? Comenta aqui porque eu quero muito saber. Valeu e até!